Queria que a senhora fizesse uma síntese acerca desse livro e também falasse um pouco do momento único que a senhora está nos retribuindo com a presença da senhora aqui. Bom, o livro é o último de uma série de livros que eu já publiquei, né, que abordam diferentes momentos da trajetória política de Luiz Carlos Prestes e da história do Partido Comunista Brasileiro, uma vez que são duas trajetórias, né, muito próximas e que interagem entre si, na medida em que o Prestes foi secretário-geral do PCB durante quase 40 anos. Né? Esse livro, portanto, sendo o último, ele aborda os últimos 32 anos da vida do meu pai. O título do livro é Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, 1958-1990, em que justamente eu mostro a atividade política dele, a política do PCB na época, as críticas que ele fazia à política do PCB e o rompimento dele com o PCB, né, em 1980, com um documento já bastante conhecido chamado Carta aos Comunistas. Bom, eu fui convidada aqui para participar desse evento, da abertura, né, dessa jornada, que muito me honra, né? Veio um público muito grande aqui, mais de 1000 pessoas, né? Um interesse muito grande, uma fila enorme aqui de pessoas querendo que desse autógrafo no livro, né? E pelo que eu pude perceber, houve um interesse muito grande, né, pelo tema dessa palestra e pela discussão que aqui se travou. Certamente. Dia 28 agora desse ano, do mês de agosto, fazem 90 anos do levante do Rio Grande do Sul, que deu início à marcha da coluna 28 de outubro. Então, ratificando aqui, 28 de outubro comemora-se os 90 anos dessa marcha. Essa marcha não só mudou a história da vida do pai da senhora, e como a vida de muitos outros, mas a senhora acredita que mudou a vida também do brasileiro? Essa marcha foi importante porque ela criou no Brasil, na época, né, isso nos anos 20, criou um clima favorável, né, à queda, à derrubada, né, da chamada República Velha, ou a Primeira República, o que foi acontecer em 30, né, com o movimento de 30, né, e, enfim, todo o processo que vai se dar a partir da chamada Revolução de 30. A senhora acredita que a política hoje deve muito ao senhor Luiz Carlos Prestes? Bom, ele, dos 92 anos de vida dele, 70, ele dedicou à atividade política, né, por um Brasil melhor, com justiça social, com democracia para todos, o povo brasileiro, né, na luta, enfim, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é o socialismo. Que recomendação, que sugestão a senhora daria aos jovens que nos assistem sobre hoje a política no nosso país? O que a senhora recomendaria a eles para que eles buscassem uma mudança para o nosso país? Eu falaria, mais uma vez, como já falei hoje aqui, do legado de Luiz Carlos Prestes. Ou seja, a importância da organização popular, dos diferentes setores, né, do povo brasileiro se organizarem, lutarem por suas reivindicações. Nesse processo surgirão novas lideranças, né, que precisam estudar, se formar no sentido de serem quadros efetivamente preparados para liderar o movimento de massa, né? Sim, muito obrigado pela entrevista, senhora professora Anita. Eu que agradeço nessa oportunidade e desejo êxito aí no trabalho de vocês. Muito obrigado. Bom, ao meu lado, professor França, também conhecido também como uma pessoa do meio político, do nosso meio político, aqui presente no lançamento do livro da senhora professora Anita Prestes, né? Muito nos honra a presença do senhor, gostaria de saber do senhor como o senhor está se sentindo participando desse momento único para Itaperuna, uma pessoa internacionalmente conhecida. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese desse trabalho de hoje que a professora Anita nos ofereceu hoje com essa belíssima palestra. Eu sou professor de História há 24 anos, né? Professor da Fundação já há 8 anos, há 3 anos na graduação. E a história de Luiz Carlos Prestes, né, em especial, e também de Olga Benário, da Anita, né, sua filha, não se confunde, né, a história de Luiz Carlos, né, Prestes com a grande parte da República Brasileira. Se você for fazer aí as contas, praticamente a metade da República Brasileira está inserida dentro do contexto do Luiz Carlos Prestes. Como você disse, é um marco. Eu acho que a educação, eu acredito que a educação é o principal caminho para as mudanças sociais dessa nação. Então é você se questionando, comungando ou não das propostas, mas ouvindo, aprendendo e discutindo, é que esse país pode crescer. Então a presença
né, da Anita, com toda a sua vivência, com todo o seu sofrimento, né, familiar, e mesmo assim essa luta, essa garra, essa vontade de acreditar que o marxismo é realmente a saída, né, para uma sociedade mais justa, que seja um marco nessa guinada de conscientização dos nossos jovens, da importância da educação na nossa vida e na transformação social desse país. Agora vamos falando um pouco da Fundação São José. Eu sou professor na Fundação São José. A Fundação São José, mais uma vez, traz para a população e também para os alunos também da própria Fundação um conteúdo informativo, um conteúdo cultural, enfim, histórico, principalmente histórico, não só para o nosso município. O que o senhor pode dizer acerca dessa metodologia, desse conceito que a Fundação São José, o senhor como professor, que obviamente leciona lá, que conceito o senhor faz acerca desse caminho que a Fundação São José está trilhando em rumo ao sucesso? Que já é um sucesso, né? A Fundação, além da preocupação da formação acadêmica, a formação de pessoas, a formação do cidadão, né? Eu acho muito esse comprometimento da Fundação. Se você reparar, nós estamos aqui muito longe, né, dos grandes centros culturais. Itaperuna, infelizmente, né, Itaperuna deixa muito a desejar, né, nessa questão cultural ao longo dos seus anos de história. E tem um marco, nós temos aqui, até comentei com ela no caminho, né, a nossa Câmara foi a primeira Câmara republicana dentro de um Brasil ainda monárquico. Então nós temos uma história de luta, uma história de vivência, né, política, uma vivência educacional. Então, a presença da professora Anita Prestes esse que eu acho que é o grande legado, trazer à baila as discussões dos temas abordados aqui, mas principalmente, eu acho, alavancar a educação, né, de uma maneira profunda em Itaperuna. O senhor acredita que sem a história e sem preservar a história não há futuro? Não existe um país sem memória. País sem memória não é um país, é uma população acéfala. É uma população que, na verdade, não são cidadãos, são um bando que não tem uma direção. Só se constrói um país com memória e com educação. Professor, eu perguntei à professora Anita, doutora, né, professora Anita Prestes, que recado o senhor daria para essa juventude que está começando a tomar conhecimento acerca da história do país, acerca da história da política? Que conselho o senhor daria para que essas, vamos dizer assim, adolescentes que estão, né, começando a ter conhecimento da história do país e da política do nosso país, que conselho o senhor daria? Será que poderia se aplicar essa palavra conselho, mas que mensagem o senhor poderia transmitir a essas pessoas? A mensagem é que elas devem se preparar, estudar e ter uma participação ativa nas mudanças sociais desse país. Só assim, tá, você pode ter uma sociedade mais justa. Essa é a mensagem que eu deixo. O estudo é fundamental para a ascensão social, o estudo é fundamental para a conscientização, da formação de cidadãos, que sem ele, né, sinceramente, nós vamos continuar sendo um país atrasado em relação aos grandes centros culturais, né, não somente no mundo, mas principalmente aqui no nosso próprio continente. Perfeitamente. Professor, muito obrigado, professor França. Para você que nos assiste, faça como o professor França e tantos outros. Venha para a Fundação São José, que aqui é o seu lugar.